Pronto, vamos lá, meninas. Bem, né, como eu estava dizendo, mas vou retomar, como eu sou psicóloga, não é? Eu resolvi iniciar esse projeto aí de clube de leitura, como forma de inserir um recurso aí para as pessoas lidar com as emoções, vamos dizer assim, mas para o público em geral também, né? Porque eu acho que a literatura é um caminho bem bacana aí de autoconhecimento, né? De conhecimento e autoconhecimento. Mas, dentro da área aí da psicologia, eu quis trazer, não é essa forma aí, que, né, como eu disse, de um recurso, para as pessoas aprender a lidar com a ansiedade, né? De maneira indireta, porque a leitura calma, né? Quando a gente fecha o foco em algo aí, a gente vai para um lugar de mais significado dentro da gente, né? E eu acredito que esse momento de troca é importante porque sempre promove aí, a gente vai para outros lugares, né? Quando a gente tem esse momento aí, né, de conexão, quando aparecem dúvidas, né? Quando a gente lê junto, quando aparecem reflexões, então é por isso que eu resolvi iniciar esse projeto e vamos ver, né, onde que a gente chega. Bem, vamos lá, meninas, olha, eu vou dividir a tela aqui com vocês, porque eu vou lendo a respeito aí, né, desse projeto, e a gente vai lendo e a gente vai refletindo junto. Deixa eu só aqui, peraí. Acho que já deve estar aparecendo aí para vocês, né? Sim. Legal, legal. Olha só, vamos lá. Deixa eu ir lá para a tela, para mim mudando. Bem, Clube do Livro, uma jornada de autoconhecimento. Sejam bem-vindas. Falar um pouquinho, não é, de como que vai ser o formato aí desse clube, tá? Olha só, os encontros, eles vão ser quinzenais, né? Eles vão ter duração aí em torno de 1h30 ou menos, tá? Eu tinha pensado em menos, mas eu acredito que 1h30 aí eu acho que é o suficiente, não é? São livros aí de autoconhecimento, a princípio, tá? Mas no decorrer aí da seleção de leitura, a gente pode decidir junto também. Aceito sugestões, tá? Porque é muito bacana aí, né, a gente conhecer novas obras, novas literaturas, tá bom? E é sempre como uma forma aí de promover mesmo o autoconhecimento. E o primeiro livro que a gente vai, não é estudar, vai ser esse daí, né, que eu tinha colocado lá no WhatsApp, Sua História de Amor, né? Deixa eu ler ele aí, né, sobre ele, que tá ali no início, né, do livro, e a gente vai ler junto, vamos lá. Você já notou que suas escolhas amorosas o levam a se relacionar sempre com pessoas do mesmo jeito e estilo? Ou que seus medos e inseguranças se repetem em muitas das suas relações? Com a leitura de Sua História de Amor, você começará a ter mais consciência sobre os aspectos cognitivos e emocionais que levam à repetição de padrões que podem trazer algum tipo de sofrimento aos seus relacionamentos. Com base na terapia do esquema, só um parênteses, tá? Terapia do esquema é uma abordagem, tá? É uma teoria que a gente utiliza para os atendimentos, tá? Mais para frente a gente vai retomar a respeito dessa abordagem. Aí, ó, uma abordagem psicológica que compreende o quanto as experiências iniciais da nossa história influenciam a formação de esquemas mentais que são usados para processar informações. Os psicólogos Kelly Paim e Bruno Luiz Avelino Cardoso, pioneiros nessa abordagem para casais no Brasil, oferecem neste livro, também disponível no formato e-book, recursos valiosos para que você mude seus esquemas mentais a fim de ter relações amorosas mais saudáveis e felizes. Vamos lá. Aí aqui eu deixei, né, de repente, a nossa próxima leitura, tá? Esse Imersão, romance terapêutico, fala da história da Amanda, que se achava uma mulher bem-sucedida. Mais para frente a gente vai ler, que se chama, né, Assim que se Acaba, conta a história de uma jovem que se mudou para uma cidadezinha do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura. Bem bonitinha essa história aí também, sabe? E mais para frente, esse que tá aí, né, esse terceiro,
É assim que começa, que é a mesma autora desse segundo. Lily Bloom continua administrando uma floricultura, seu ex-marido abusivo, Kincaid, ainda é um cirurgião. Mas agora os dois estão oficialmente divorciados e dividem a guarda da filha Emerson. Então, assim, é continuação, né? Como eu disse. Por isso que ele fala que Lily continua administrando uma floricultura, né? Porque gira em torno mais ou menos disso. Mas, mais para frente, né? A gente vai ver a respeito dessa obra, onde a gente vai se atentar mais mesmo para esse que a gente vai começar, né? Hoje, que se chama Uma História de Amor. Então, meninas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura aqui coletiva com vocês, porque é breve, tá? É breve, são 3 histórias, e dá frente e verso aí, tá? E após a leitura dessa história, a gente vai fazer a análise, que ali é onde é interessante para autoconhecimento, tá? Bem, vamos lá, ó. Vou começar. Até aqui tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Para mim está tranquilo. Por mim também. Então vamos lá, meninas, olha só. A Jussara não está com a imagem, né? Ela só está com o nominho e o perfil dela. A gente não vê vocês agora. Olá! Agora sim, agora nós conhecemos a Jussara. Eu sou tímida, gente. Eu sou bem tímida. Imagina! Quem não é, Jussara, a gente vai sabendo lidar com as emoções, a gente vai aprendendo, viu? Mas fica tranquila, tamo junto, tá bom? Também. Jó, então, ó, vamos lá, e a gente vai nessa sequência que tá aí mesmo. A gente primeiro vai saber a história de Júlia, depois de João e depois de Maria, tá? Vamos lá. A história de Júlia. Ela esperava pelo retorno dele, assim como esperou que os pais voltassem para casa naquela tarde chuvosa em sua cidade. O medo de perder contato fazia com que ela mergulhasse profundamente em relações rasas. Bem, vamos lá. Júlia conheceu Bernardo em um aplicativo de relacionamento. Ela tinha muitas ressalvas em baixar esse tipo de recurso, pois acreditava que ninguém poderia se interessar por ela. Mas, por muita insistência de uma amiga, Júlia decidiu baixá-lo e se permitir conhecer alguém. Durante o tempo em que permaneceu no aplicativo, ela conheceu Bernardo, um rapaz bonito, inteligente e com muitas ambições profissionais. No início, Júlia se questionou sobre o motivo pelo qual ele teria retribuído a combinação. Na sua opinião, Bernardo não poderia se interessar e manter algo com uma pessoa como ela. Mas, já que isso aconteceu, ela decidiu que a comunicação acontecesse. Bernardo era muito atencioso e demonstrava ser muito compatível com Júlia. Parecia que os sonhos deles se completavam, em uma espécie de orquestra bem sintonizada. A jovem não acreditava que o seu maior desejo estivesse se tornando realidade. Depois de um tempo conversando apenas virtualmente, o possível casal combinou um encontro. Foi mágico. A química aconteceu e ambos desfrutaram de um momento especial. Enquanto estavam juntos, eles conversavam sobre a vida, os planos e até falaram sobre possibilidades de futuro para o casal. Com toda a conexão que sentiram naquele dia, eles decidiram dormir juntos. A forte atração sexual entre os dois tornou todo aquele momento perfeito, intenso e muito marcante para a Júlia. Ela não acreditava que alguém poderia olhar para ela da forma como Bernardo a olhou e compreendê-la com tanto carinho e gentileza. Para não me estender muito, meninas, eu vou para a próxima história e seria interessante que o pessoal lesse, porque senão eu acho que eu vou me estender e fica um pouco cansativo, sabe? Eu vou ler mais assim,
o essencial da história para a gente conseguir ir para a análise. Tudo bem? O que vocês acham? Tá travando para mim. Não entendi. Tá travando? Tá. Saiu agora. Puxa vida, é verdade? Tá travando? Ai, que pena. Talvez se a Jussara saísse e entrasse novamente, a conexão pode ser que volte melhor. Ah, para você tá tudo bem? Para mim está tudo bem. Ah, Jussara, então pode ser a sua conexão, viu? Tá, vou sair, aí eu entro novamente. E retorna, às vezes no retornar carrega todos os drivers do seu sistema e fica melhor. Tá. Boa ideia, pode ser, tá bom? Vamos aguardar ela um pouquinho. Exato, exato. Mas, não é, Luciane, como eu estava dizendo, para não me estender muito, eu vou me ater aí aos principais fatos, né, das histórias, e aí a gente já vai para análise. Ou o que você prefere? Olha, eu não sei quantas páginas tem o livro, né? Se são É muitas aqui, ó, páginas. é que aqui vai ficar um pouco embaçado. O livro tem aqui na frente, aí vira e já vem para cá, ó. São histórias bem curtinhas. É. E veja, como esse clube de leitura também é uma experiência nova para mim, eu estou começando com esse clube, então a gente vai aprendendo junto. Eu vou continuar, tá? Eu vou continuar porque a gente vai sabendo qual é o final da história. Bem, vamos lá. Deixa eu terminar aqui, né, onde eu estava lendo anteriormente. Continuando. Ela não acreditava que alguém poderia olhar para ela da forma como Bernardo a olhou e compreendê-la com tanto carinho e gentileza. No dia seguinte, Júlia logo mandou uma mensagem para Bernardo, desejando bom dia. A resposta de Bernardo, neste momento, foi mais pontual, apenas respondendo ao bom dia da jovem. Isso continuou a acontecer no decorrer da história deste casal. Apenas Júlia iniciava o diálogo, mas os pequenos atos de gentileza de Bernardo eram suficientes para ela se apaixonar profundamente por ele. Certo dia, Júlia enviou mensagem para Bernardo. Contudo, ele não a respondeu mais. Neste momento, ela sentiu uma angústia profunda. O medo de perdê-lo começava a revisitar as emoções de Júlia. Ela ficava cada vez mais ansiosa com o distanciamento que estava ocorrendo entre eles. Ela não queria perder a sensação de contato e segurança que desfrutou naquele momento com Bernardo. Então, para lidar com a sensação que estava vivenciando agora, Júlia mandou várias mensagens para ele. Não teve sucesso. A história de relacionamentos desta nossa primeira personagem sempre foi muito instável. Ela costumava fixar a sua atenção em pessoas que não estavam disponíveis para ela ou que não poderiam supri-la emocionalmente. Júlia perdeu os pais em um acidente quando tinha apenas 3 anos de idade. A única memória que ela tem deste momento é de uma profunda dor pela perda de contato dos seus cuidadores, como se tivesse sido a culpada pelo que ocorreu com seus pais. Embora tenha sido criada pelos avós e tios, a sensação de ter perdido os cuidadores e não ter segurança nos vínculos sempre esteve presente. Ao se relacionar com Bernardo, não foi diferente. Ele acionou em Júlia dores já conhecidas. Júlia aguardava o mínimo contato de Bernardo. Ela esperava pelo retorno dele, assim como esperou que os pais voltassem para casa naquela tarde chuvosa em sua cidade. Mas, infelizmente, nessa história não houve retornos. Desafiadora essa história, não? Tá? Ó, vocês vão ver que interessante. Vocês vão ver que interessante o padrão que vai existindo aí de escolha. Bem, vamos para a segunda história. A história de João.
Racionalmente, ele sabia que precisava terminar a relação, mas no fundo sentia que a única forma de viver era conseguindo obter o amor do namorado. Para ele, só isso importava. Foi em uma festa da faculdade que João avistou Lauro, o, o melhor cantor de karaokê da noite. Tudo parecia muito atraente e mágico. Os olhares se cruzaram, e enquanto João aparentava sua timidez tradicional, Lauro usava toda a sua sedução para a conquista. Os dois se envolveram intensamente, e naquele instante, João se sentia muito bem por ter conseguido conquistar alguém tão cheio de talentos e com tanto status. Isso lhe trazia uma sensação de valor pouco conhecida. No início do relacionamento, Lauro investia muito na conquista, fazia coisas incríveis por João e falava tudo o que ele queria ouvir. Mas o sonho não durou muito tempo. E, como num piscar de olhos, o pesadelo iniciou. A postura sedutora de Lauro se transformou em uma postura grandiosa, crítica e rejeitadora. Agora, João precisava se esforçar muito para obter alguma valorização e afeto. A sensação de desvalor tomou conta, e a autoestima de João ficou cada vez mais abalada. Racionalmente, ele sabia que precisava terminar a relação, mas, no fundo, sentia que a única forma de viver era conseguindo obter o amor do namorado. Para ele, só isso importava. Em alguns momentos, João conseguia achar forças para seguir em frente e tocar sua vida sem Lauro. Mas era durante esses momentos que o namorado se mostrava arrependido e prometia que iria mudar. O casal ficava em lua de mel por 2 dias, até que a dinâmica voltava a ser como antes. Olha só. Os relacionamentos amorosos de João foram marcados por muitas brigas. Ele sempre se sentiu desvalorizado e humilhado por seus parceiros. No fundo, o nosso personagem não sentia que poderia ser valorizado por alguém. E quando as críticas e humilhações começavam, ele confirmava a ideia de que havia algo errado consigo mesmo. Suas escolhas sempre iam na direção de homens egoístas, egocêntricos, preocupados com a aparência, que buscavam status e compostura grandiosa. Às vezes, tentava iniciar algum relacionamento com alguém mais modesto e tímido, mas a falta de interesse emocional e sexual fazia com que ele desistisse. João sempre se sentiu com menos valor do que os outros. Isso acontecia em casa, no colégio e com os amigos. Na escola, João sofreu uma série de situações de bullying e nunca foi defendido pelos professores. Ele sonhava em ser popular e fantasiava romances com as meninas mais populares da escola, apenas para ser aceito pelos demais colegas e pelo pai. Em casa, desde pequeno, o pai o rejeitava e o humilhava por acreditar que João era gay. O pai nunca elogiou o filho e sempre o comparava com o irmão. Ele cumpria todas as exigências do pai. A mãe de João era fria emocionalmente e não o defendia do pai. A família era marcada por uma série de experiências sobre como os homens deveriam ser e se comportar. Qualquer comportamento que se desviasse do esperado era rejeitado e tido como uma vergonha pelos demais. Além do ambiente familiar de rejeição, João fazia parte de um contexto sociocultural que estigmatizava a sua existência como homem gay. Ele aprendeu a se ver como errado, pecador e inadequado, como se fosse vergonhoso ser quem realmente é. Até hoje, embora tenha sexualidade assumida, para os amigos próximos,
João nunca contou aos pais ou familiares sobre os seus relacionamentos. Para ele, o medo de ser rejeitado, mais do que já fora durante a sua história de vida, era devastador. Então, João preferia esconder a sua real identidade e negar os próprios sentimentos para não perder o contato com quem amava. Desafiadora também essa história, não? Por isso que eu deixei aí, né, acima como autoconhecimento. Bem, vamos para a última história. A última história conta a história de Maria. Vamos ver a história de Maria. Ela sempre precisou cuidar mais das outras pessoas do que de si mesma. Aliás, ela nunca precisava pedir ajuda. Maria, uma jovem de 24 anos, conheceu Vitória em um encontro de amigos. O que mais chamou a atenção de Maria foi uma certa melancolia no olhar de uma moça tão bonita. Mesmo considerando a possibilidade de ser rejeitada, já que Vitória se mostrava bastante fechada para iniciar uma conversa, Maria se aproximou e tentou começar um diálogo sobre qualquer banalidade no momento. Mas, para sua surpresa, Vitória respondeu positivamente à sua investida e, mais do que isso, abriu um lindo sorriso, o que deixou Maria com uma ótima sensação. À medida que foram se conhecendo melhor, ficou claro para Maria que Vitória estava passando por um episódio depressivo, mas ficar perto dela a estava ajudando a melhorar. Para Maria, essa sensação de estar fazendo bem para alguém era muito boa. A esperança da felicidade em uma relação amorosa invadiu o novo casal, que rapidamente se tornaram cada vez mais próximos. O tempo foi passando e Maria começou a ficar muito irritada na relação. O humor deprimido e o jeito mais dependente da namorada pareciam grandes entraves para a sua felicidade. Ela sentia como se o relacionamento fosse um peso que dificultava o seu dia a dia. Por exemplo, toda vez que o casal tinha um evento social, Maria precisava fazer um grande esforço para que Vitória se sentisse bem. Maria também se preocupava muito em ajudar a namorada a resolver os próprios problemas pessoais, e isso era bastante cansativo para ela. Cada vez mais, uma certeza se fortalecia para Maria. Abre aspas. Os relacionamentos amorosos dão muito trabalho, pois é preciso atender às necessidades da outra pessoa e renunciar às próprias necessidades. Fecha aspas. A única solução possível para a jovem parecia ser o término. Vitória também reclamava que Maria a controlava demais e, ao mesmo tempo, também ficava cada vez mais insegura sobre o quanto podia contar com a namorada, pois Maria se mostrava muito crítica para com ela. Falemos um pouco do histórico de relacionamentos amorosos de Maria. A nossa personagem, antes do início do relacionamento com Vitória, teve outras relações bastante conturbadas. Ela sempre viveu relacionamentos com pessoas instáveis em termos emocionais e que geravam nela a preocupação sobre ajudá-las emocionalmente. Além disso, sempre precisou cuidar mais das outras pessoas do que de si mesma. Aliás, ela nunca precisava pedir ajuda. Nas relações anteriores, ela tentava resolver os problemas das namoradas ou dos namorados. E, de forma muito ativa e resolutiva, muitas vezes conseguia. Embora em um primeiro momento a sensação de ajudar fosse muito boa, com o passar do tempo, isso fazia com que ela se sentisse muito cansada, sobrecarregada e insatisfeita, como se estivesse carregando o relacionamento nas costas. Maria sabia que os seus relacionamentos não costumavam ser bons, mas, quando encontrava alguém,
muito estável emocionalmente, acabava por não se sentir tão atraída e logo tinha vontade de se afastar. É tão morno e parecia que faltava alguma coisa, dizia Maria nessas situações. A história amorosa de Maria começou antes do seu primeiro relacionamento. O relacionamento com seus cuidadores a ensinou o que e como era o amor. Viver relacionamentos instáveis foi a história da nossa personagem desde o início da sua vida. O pai dela tinha transtorno bipolar. Transtorno bipolar são pessoas que ora está deprimida, mas é depressão muito que tem recaída lá embaixo, tá? Quase paralisante. E tem momentos em que a pessoa está em mania. Mania é como se fosse uma ansiedade elevada, assim, a pessoa fica muito ativa. Então, né, por isso que a gente chama de bipolaridade. Né? E nesse caso, está contando aqui que o pai de Maria era bipolar. O que sempre gerou muitas preocupações e problemas para a família. Desde criança, ela cuidou do pai e estava atenta para saber como ele estava se sentindo. E em poucos anos, já havia aprendido os sinais que mostravam se a depressão tinha chegado. A nossa personagem sempre sofreu com os episódios de instabilidade do pai e via sua mãe fazendo todo o possível para contornar as dificuldades. Por tudo isso, a pequena Maria precisou se virar sozinha e nunca dava problemas para a mãe, pois elas já lidavam com situações adversas o suficiente. Um dos ensinamentos que Maria levou para a vida é que não é fácil amar. O amor envolve dedicar-se ao máximo ao outro, e muitas vezes você não receberá de volta aquilo que entregou. Bem, finalizamos, meninas, as 3 histórias. Então, vejam vocês, tá? Acho que já dá para até tirar uma ideia aí, não é? Do que é interpretar o amor, tá? Tem a ver com a nossa criação. Tem a ver com a relação com os pais ou cuidadores, né? Porque às vezes a pessoa não tem os pais, tem os avós, né? Tios, enfim, tá? Aquela criação, tá? Que se dá dos 0 aos 7 anos, é como se fosse uma programação que coloca aqui, ó, tá? Nossa infância. Ali, conformando modelos de relação, tá? E aí, cria o quê? Padrões. Mais pra frente a gente vai ver isso aí. Padrões de como se relacionar. E esses padrões é como se colocasse um radar aqui, ó, para detectar, como é que eu vou te dizer? Alma gêmea, quase, sabe? Pessoas que se identificam. Mas pessoas que se identificam, e muitas vezes é muito parecido com os cuidadores ou com os pais, a maneira de se relacionarem. As pessoas que se conhecem, o que é provocado dentro é conhecido, é aí onde há a conexão. Por isso que, às vezes, começa na lua de mel, vamos dizer assim, né? E aí, lá na frente, começa a dar problemas. Por quê? Porque não busca um marido para se relacionar, uma esposa para se relacionar. Busca um pai ou uma mãe, a conta não fecha. Bem, não vou me estender muito aqui nessa fala, porque vai ter mais explicações aqui para frente. Mas, meninas, por enquanto, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar algo? Tá muito interessante, continua. Tá muito interessante. Olha, que legal, bom saber. Então, ó, vamos pro próximo slide aí, ó, que vai falar, pronto, vai aprofundar. Olha só, o que essas histórias têm em comum? Veja vocês. Buscamos coerência por meio da repetição de padrões. Os padrões perpetuam o sofrimento, dificuldade para sair do cativeiro emocional. Como instinto de sobrevivência,
buscamos outros seres humanos para nos relacionar. Buscamos ter conexões emocionais, suprir o que precisamos ou afastar do que necessitamos. Há padrões nos relacionamentos. Bem, então essas 3 histórias diz sobre isso. Agora, olha só, a gente vai para as análises, tá? Vão ter 3 tipos de análises sobre essas histórias. Veja você, ó, a primeira análise se chama padrão que se repete, o passado no presente. Vamos lá, ó. Júlia se sente atraída por parceiros indisponíveis afetivamente. João costuma sentir atração por perfis egoístas e críticos. Maria se direciona para parceiros que apresentam instabilidade emocional e certa dependência. A dinâmica relacional já conhecida. Repetição de padrões emocionais. Agir de modo a manter um ciclo destrutivo. Olha, destrutivo por quê? Porque é doentio. Precisa ter um trabalho de romper com esses padrões. E aí é onde entra o autoconhecimento. Se conhecer, né? Onde eu vim, quem são os pais, como eu me relaciono, como eu lido com as minhas emoções, tá? Próximo. São ativadas sensações emocionais, padrões de pensamentos específicos e comportamentos infantis. Ó, esse item é o que a gente chama de padrão, tá? Sensações emocionais, padrões de pensamentos e comportamentos. Comportamento é ação. Isso daí é padrão. E nossa mente, tá? Nosso cérebro, ela tende a ir para lugares que nos são familiares. Por que, Silvia, lugar familiar? Porque lugar que é diferente, tá? Não vou nem trazer juízo de valor, se é bom ou mal. Apenas diferente, o nosso cérebro interpreta como ameaçador. Por quê? Porque não tem recursos internos como lida. É simplesmente isso. E, na verdade, a gente lida com as nossas emoções, a gente não lida com o outro. O outro é só gatilho para provocar algo dentro da gente. E é com isso que a gente se relaciona, com esse lugar conhecido, que muitas vezes não é saudável. Faz sentido o que eu estou dizendo? Está complexo. Mas é que, assim, eles têm esses comportamentos, eu acho que por causa dos pais já, né? Eles mesmo quando ficaram adultos, buscou uma relação com o seu parceiro, seu namorado, basicamente que uma relação dos cuidadores deles, dos pais. Isso. Exatamente isso, Jussara. Exatamente isso. Olha, meninas, eu já tendo pacientes aí há mais de 8 anos, sabe? O que eu percebo? Tá? O que eu percebo? Que muitas vezes as pessoas buscam um pai para se relacionar, no caso a mulher, né? Tá? E o homem busca uma mãe. Quando, na verdade, tinha que trabalhar primeiro as emoções. Porque a pessoa enxerga o mundo baseado em como ela se sente. É como se colocasse o óculos aqui, ó, da emoção, sabe? E muitas vezes, o óculos que se coloca distorce a realidade. Bem, é como se fosse uma criança buscando um lugar no mundo, não é um adulto. E é muito delicado, e é velado. Por isso é muito importante o autoconhecimento. Porque, senão, deposita no colo do outro o que me faltou. Entende? Eu vou achando que o outro tem o dever de me dar atenção, que o outro tem o dever de estar ali comigo, eu acho um absurdo como ele me trata. Veja, a gente não pode depositar essa responsabilidade para o outro. Essa felicidade depende da gente. E quando uma pessoa, um indivíduo está bem,
ele aceita o outro como o outro não é. A verdade é essa. Ele pouco se percebe mexido por um momento de ausência do outro, por um não. Ele não tenta ter um movimento de tanto controle, porque a pessoa está bem. Vocês veem como se relacionar é desafiador, é para quem cresceu. É, Não é porque às vezes a gente só vê dois adultos, entende? Fisicamente. Mas dentro tem crianças carentes, tem crianças machucadas. Enfim, esse livro aí, ele não é, ele é provocativo, não? Ô, Silvia, me fala uma coisa. Dentro Sim. aí da sua experiência, é possível a quebra desses padrões? Olha, bacana a sua pergunta, Luciane. Assim, ó, não existe ser humano perfeito, relação ideal, tá? O que eu percebo do movimento das pessoas que vai sim, tá? Vai sabendo lidar com as emoções, vai se transformando-se numa pessoa melhor, tá? O que eu percebo é que vão ter momentos desafiadores aí na relação, mas quando ela vai para um lugar de insegurança dentro dela, não é? Quando ela fica mal, a volta é mais rápido para um lugar de mais significado de segurança, tá? Ela não fica um dia inteiro, por exemplo, emburrada. Ela não fica uma semana ali com aquela conversa guardada, sabe? Não se arrasta por muito tempo o mau humor, tá? Eu percebo que a pessoa se recompõe rápido. Ela se recompondo rápido e se conhecendo, ela vai conseguindo se comunicar melhor. Uhum. Comunicar melhor no sentido dela falar a partir do lugar dela e ela conseguir fazer um pedido mais coerente do que de fato ela quer. Faz sentido? Faz todo sentido. Que bom. Ah, isso, então é isso, ó. Prossigamos. Buscam vivenciar histórias do passado. Vejam vocês, olha aí. Serem atendidas suas necessidades emocionais básicas, bem como amor, valor, amparo, atenção, acolhimento, etc., entre outros. Quer ver? Deposita no outro uma necessidade emocional, que a gente chama de necessidade emocional básica. Por que é básica? Porque são as primeiras que a gente tem na infância. Então, a gente deposita no colo do outro essa necessidade. Vamos para o próximo. Relacionamento começa satisfatório, mas com o tempo a dinâmica relacional começa a ficar destrutiva. Olha aí, né? No decorrer da relação. Busca pela manutenção de padrões aprendidos, repetição de frustrações. É como se a pessoa estivesse vivendo o passado no presente. Os três personagens tiveram dores muito significativas durante o seu desenvolvimento. Ó, essas dores, tá? Essas dores pode até às vezes ser chamado de traumas, tá? Os traumas, eles ficam muito registrados. Muito. E eles ficam tão registrados porque, assim, a maneira da gente agir no mundo, tá? Olha, 90% são emoções. 90%. Não tenho dados estatísticos para te dizer, mas o que eu percebo, tudo é emocional. Nossas escolhas são emocionais. Nosso comportamento é tudo emocional. A gente não age com clareza racional, sabe? Tendo propriedade do que está falando, a não ser que esteja refletindo já sobre aquilo e senta para conversar. Agora, quando age de maneira automática, quando age de maneira impulsiva, é emocional. E como no passado o trauma, ele marca de maneira muito forte, quando a pessoa vai se relacionar, é para esse lugar aonde ela vai. Deixa eu contar uma coisa para vocês, olha que delicado e que forte. É assim, e é inconsciente.
Crianças que tiveram pais abusivos, ou, por exemplo, tá? Um pai alcoólatra, ela tende, na vida adulta, se relacionar com um homem abusivo ou até mesmo alcoólatra. Por quê? Porque é familiar, que conhece, é o que interpretou enquanto amor, embora não seja saudável. Por isso, eu não sei se eu falei aqui agora, enfim, por isso que a terapia, muitas vezes, ela é chamada de tratamento. Porque para a pessoa aprender a ter relacionamentos mais significativos e saudáveis, é um processo, vamos dizer assim, sabe? No sentido de sair do ponto A e para o ponto B. Tem pacientes que brincam, sabe? Elas falam, não tem um botão que aperta, né, para resolver isso logo. Para desconstruir padrões, não é fácil. Por quê? Sabe por quê? Porque aqui desconstrói por repetição. A instalação de um novo hábito é por repetição. Às vezes a gente vê alguém fazendo com tanto desenvoltura, segurança, né? Você fala, gente, a pessoa tem o dom. É treino. Qualquer um pode fazer o que quiser, vamos dizer assim, com maestria. Mas tem que ter aquela disciplina, aquele foco, tem que ser regrado. É como a vida de um atleta, né? Então, para desconstruir esses padrões destrutivos de infância, de repente, é um processo. Tá? Vamos pro próximo. Onde eu parei? Validação. Invalidação emocional, instabilidade, frieza e ou sobrecarga estiveram presentes. Olha aí. Contato e conexão que buscam hoje revelam como foi a aprendizagem desde muito cedo. Crença de que amar é ausência de instabilidade. Aliás, perdão, aqui é assim, ó. Crença de que amar é ausência de instabilidade nessa relação igual resulta em parceiros indisponíveis afetivamente. Crença de sacrifício no amor igual em modelos hiperdemandantes. Crença de amor com controle resulta em parceiros abusivos e violentos. O tal do dedo podre, ó, pode ser chamado de química esquemática, que é a lembrança de experiências emocionais do passado. Tá? Então, ó, esse dedo podre, né? É a criança interior buscando o amor do pai que não teve, às vezes, ou da mãe que não teve. E precisa ser tratado. Por quê? Porque, assim, ficou no passado. Esse é o ponto. E é aprender como se lida amorosamente na vida adulta. O que é se relacionar de maneira adulta. E veja, e muitas vezes também, tá? Não tem a ver só na relação com os cuidadores ou pais. Tem a ver com o que essa criança assistiu enquanto troca afetiva com os pais. Esses pais eram afetuosos? Esses pais tinham troca de afeto na frente dos filhos? Tinham gestos, falas carinhosas? Ou eram pais frios, distantes emocionalmente? Ou até mesmo indisponíveis emocionalmente ou afetivamente, tá? Porque tem muitos pais que só estão de corpo presente, mas não senta para conversar, não senta para ter uma validação do filho. E a verdade é que todo ser humano, sabe o que o ser humano quer? De verdade? É ter uma experiência emocional dentro dele. Ele quer se sentir valorizado, amado, reconhecido, pertencente. Por quê? Porque nesse lugar a pessoa se sente que ela é aceita, que ela é reconhecida. E aí ela se sente o quê? Segura. Porque ela é amada. Não à toa fala que o amor cura, né? É. E no mundo de hoje, que os pais hoje estão sendo trocados pelo celular, né? A criança, hoje os pais é o celular. A criança chora, o pai entrega o celular para a criança ficar quieta.
Aí já imagina essas crianças de hoje, como que vai ser os jovens, como eles vão se tornar jovens, e quantos traumas eles vai ter, né? Boa Eu não sei. colocação, Jussara. Boa colocação. Ó, é o top 1 do momento, é isso aí, viu? Total. A conta chega, eu percebo aqui, viu? A vida é feita de causa e efeito, tá? A vida é muito justa. É, A matemática, ela é bem redondinha nesse sentido, sabe? Então, olha a consequência que dá de pessoas que têm feridas emocionais. Porque, veja, ela casa. Casou, vem quem? Filhos. É uma criança cuidando de outra. Esse movimento que a Jussara fala dos pais no celular, gente, não estou te dizendo que não deva, né? Tá? Mas cuidado. Criar filho, responsabilidade. Precisa estar presente. A criança é uma esponja. E ela está captando tudo que está acontecendo ali. Enfim, meninas. O próximo. Importante, olha aí, ó. No decorrer da leitura deste livro, vamos aprender sobre quais necessidades emocionais todos temos e conseguir identificar exatamente o que esses personagens precisam e o que você precisa na sua experiência amorosa. Olha aí, ó, tá? Bem, ó, esse próximo é a segunda análise a respeito dos 3 casais aí. Vamos ver, ó. Falta de autoconsciência e autorresponsabilidade. Os 3 personagens não têm consciência dos padrões de escolhas amorosas. Olha, tá? Dificuldade em perceberem-se autores das próprias histórias no presente. Júlia, ao escolher parceiros indisponíveis afetivamente, isso faz com que ela se sinta abandonada. João busca por pessoas narcisistas. Isso faz com que se sinta desvalorizado e criticado. Maria, coloquei mais se a mais, né? Escolhe pessoas às quais ela quer cuidar e assim se sente abusada. Aí está a química esquemática. Na dinâmica do relacionamento, ambos são responsáveis, tá? Querem falar algo, meninas? Eu acho que não tenho o que colocar aí, né? Mas é um círculo, né? É um círculo vicioso, né? A pessoa busca aquilo porque se sente confortável dessa busca, dessa escolha, quebra a cara e repete, e repete. É muito, muito, acho que fica muito cristalizado, né? Assim, no eu dela, ela se anula tanto com essa maneira de viver que ela não vislumbra, primeiro pelo medo do desconhecido, que tudo que sai desse padrão é desconhecido e assustador, né? Isso. E aí fica se repetindo e não sai desse círculo, né? Exato. E vocês sabem, meninas, que assim, ó, também, né, uma das propostas de eu trazer esse projeto, sabe por quê? Porque assim, ó, isso mesmo, quando você disse, né, da pessoa não sabe, né, a pessoa não sabe. Vocês sabem que assim, ó, existe um conceito chamado pirâmide da consciência. Pirâmide, é o desenho mesmo de uma pirâmide, tá? Imaginam vocês, ó, que essa pirâmide tem 3 camadas, tá? 3 camadas. Na base, esse conceito fala que estão as pessoas que não têm consciência. Não tem consciência de onde veio, esse modo aqui, ó, de se relacionar, sabe? Dores, por que que escolhe X e não Y? Não tem consciência. E quando a pessoa não tem consciência e está na base, ela age no piloto automático. Entende?
ela vai pelo caminho conhecido. Esse caminho conhecido é científico. A gente faz conexões neuronais aqui dentro só por caminhos que são conhecidos. Faz de conta, a gente só faz para cá, ó, tá? E é tudo tendencioso para cá. Por quê? Porque quando começa algo novo, bem metafórico que eu tô trazendo, aqui dentro é como se fizesse um caminho para cá. E aí, na hora que começa a fazer esse caminho, sabe o que a pessoa sente? Estresse, ela se sente ansiosa, porque o novo, como eu disse lá atrás, é ameaçador. Veja, por isso que eu estou trazendo a pirâmide da consciência. E esse projeto é para conscientização também. Porque muitas vezes as pessoas estão em sofrimento e não sabem como sair dali. Fala, gente, é assim, vai ser assim, não é? Vai ser essa condenação eterna. Não. De verdade, a gente veio aqui para viver uma vida feliz. É verdade, não é romantizar. Só que é dentro. Não é viver numa ilha, sabe? Ah, eu vou para um país de primeiro mundo. É dentro. Porque se não encontrar esse lugar dentro, pode estar no melhor lugar. Não vai fazer sentido se não curar as feridas emocionais. Tá? Então, ó, só para fechar a pirâmide. Na base, as pessoas que não têm consciência. No topo, no meio, as pessoas que passam a ter consciência, no meio. No topo, passam a ter as pessoas que têm consciência da solução. Sabe? E isso que a gente está fazendo aqui agora é o topo da pirâmide. Consciência da solução. E veja, só dá para mudar se tem consciência. Sabe aquelas pessoas que falam, ai, fulano não muda, ai, por que fulano é assim? Tá? Enquanto a pessoa não tiver consciência de onde veio dentro dela, o que está acontecendo e tudo mais, é modus automático. E vai continuar, e muitas vezes, em caminhos que tragam sofrimento. E depende dela acordar. Tem um teórico dentro da psicologia que ele fala que quem enxerga nossas sombras são os outros. O que é sombra? Aquilo que a gente não está vendo. Só que muitas vezes tem pessoas que falam pra gente, alguns, né, pontuam algumas questões, mas entra por aqui, sai por aqui, por quê? Porque a gente não tem consciência, a gente não tá vendo. E aí, muitas vezes, sabe quando começa a ter consciência? Quando começa a doer muito. Sabe aquela frase que fala, uns vão pelo amor, outros vão pela dor? Sabe? É assim. O nosso modo de aprender, infelizmente, ainda é assim, doendo. A gente não olha para aquilo, sabe? E fala, preciso buscar sair. Não, a gente não tem essa maturidade. Enfim, meninas, vamos pro próximo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, pode prosseguir. Por mim, pode prosseguir. Vamos lá, que eu acho que a gente está passando até do horário, né? É. Tá estourando aí. Vamos lá, tá terminando, ó. Essa pergunta é interessante, que é de Freud. Qual a sua responsabilidade na desordem a qual você se queixa? É, Boa pergunta, né? é toda a responsabilidade, né? É toda a responsabilidade, porque o outro, ele é só o gatilho, né? Ele é o Isso. gatilho, mas o problema é da gente. É a gente que não consegue se colocar, né? E aí é mais fácil você falar que é o outro que está te fazendo. Por exemplo, ele te provoca e você não aguenta a provocação porque você é intolerante, não porque ele está te provocando. Então, a responsabilidade da desordem é o fato de eu não ser tolerante, né? Tá? Enfim, vamos pro próximo. Exatamente isso. Esse aqui é curtinho, ó. Perdão, de colocar a terceira análise, tá? Aí tá a segunda, mas é a terceira. Dificuldade em identificar as necessidades emocionais básicas que precisam ser atendidas. Dificuldade em perceber os sinais.
Falas comum. Ah, mas a pessoa vai mudar. Hum, Isso só acontece porque estamos no começo. Por exemplo, pessoas extremamente ciumentas e controladoras podem ser confundidas como cuidadoras. Tá? As pessoas precisam se atentar aos gatilhos de um relacionamento insatisfatório. Isso é que você falou agora, Sara Nautilane, perdão, tá? Gatilho, o gatilho. uhum. Só que muitas vezes a pessoa está tão embotada emocionalmente, que a gente fala, ela está tão ali perdida dentro dela. Quem está de fora é nítido, falando, fulano, você não está percebendo? Acorda, acorda. Por isso, vejam vocês, ó, por isso que tem o chamado também ciclo da violência num relacionamento. Vejam vocês, que é o ciclo da violência. O ciclo da violência começa um pequeno desrespeito, numa fala, sabe? Uma falta de atenção, ó, os sinais, tá? Daqui a pouco é uma invalidação, daqui a pouco é um empurrão. Por que que é ciclo? Ciclo. Porque, gente, culmina na morte. É. É. Começa de pequenininho, e isso são os sinais. Mas a pessoa, quando está apaixonada, que é o que a gente viu aí atrás, a química esquemática. A química esquemática, que é, né, da paixão, deixa a pessoa literalmente cega. Por que que ela fica cega? Porque ela está tendo uma visão idealizada e romantizada do outro e colocando o outro no lugar do pai ou da mãe, que não tem. E ela, veja, ela não está se relacionando com o outro, ela está se relacionando com as emoções dela. É doido, mas é real. É. É doido, mas é isso mesmo. Tá? Total. Bem, meninas, já fechando, olha aí, ó. Seguinte, tem uma atividades extra aí que eu vou deixar como sugestão, tá? Ó, sobre a leitura. Vejam vocês. Existe um questionário para identificar os esquemas, e ele eu vou deixar disponível na plataforma da Hotmart. Boa noite, Helenice. Tá Boa jóia, do noite. trabalho. Bacana, Helenice. Tá? Eu vou deixar, tá? Esse questionário dá para identificar esquemas. Ele faz parte. Na torradeira, não? Acho que eu tô. Helenice, acho que você está com o microfone aberto, você está falando com a gente? Ah, fechou, pronto. Tá? Desculpa, eu estava falando com meu filho, perdão. Imagina, que isso, imagina. Esse questionário, tá, meninas? Dá para identificar quais esquemas a gente tem, viu? E ele Eu devo ter vários esquemas, ô Jesus. Só você. Se for só você, a gente vai dar um jeito de te ajudar. O problema é que o mundo inteiro tem. tá? Exatamente isso, exato. Tá? E se vocês quiserem, a gente pode conversar depois melhor a respeito. Vou deixar também formulários, né, sobre o personagem que se identificou, as impressões pessoais que teve da obra, tá? Mas isso daí eu vou deixar mais para frente. Deixa eu ver o próximo aqui que eu coloquei. Ah, sim, agora a informação burocráticas, vamos dizer assim, a respeito aí do clube, sabe? Então, vejam vocês, ó, eu vou deixar, né, a aula de hoje disponibilizada aí no YouTube durante 7 dias, tá? Depois dos 7 dias, eu vou subir lá para a plataforma da Hotmart, tá? Elas estarão na plataforma da Hotmart. Para ter acesso a essas gravações, aí precisa aderir ao plano de assinatura, tá bom? Que, no caso, ó, tá de R$ 47,00 por 27 até o dia 18 aí do 8, tá bom? Então, por enquanto, elas vão ficar aí de maneira gratuita no YouTube, salva. Quem não participou hoje vai poder assistir. Mas, né, quem não conseguir aí nesse período, eu vou subir lá para a plataforma da Hotmart, e lá também é onde a gente vai começando a deixar todas as aulas, porque vai ser uma sequência, né? Tem sequência, ainda tem, né, outros capítulos aí desse livro, e tem mais aí para a gente aprofundar, tem questões aí para a gente trazer para a gente, então é bem interessante essa leitura aí.
tá bom? Beleza. Bem, então é isso, meninas. Olha aí, finalizamos, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar algo? Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. O que provocou em vocês, se vocês quiserem, enfim, falar de vocês, fica à vontade, viu? Olha, não, eu gostei muito dos personagens, e engraçado que, assim, você vai lendo e, no meu caso, eu fico sempre imaginando situações, né? Que se encaixa perfeitamente no que você estava lendo. Eu fiquei, eu falei, poxa, realmente, aquele casal ali está passando por isso. Encaixa mesmo. É muito bom. Foi enriquecedor, né? É sempre maravilhoso poder ouvir alguém que conhece falando assim, e você começa a encaixar as coisas, porque é maravilhoso a noite de hoje. Já estou ansiosa por mais. Ah, obrigada, Jussara. Fico feliz, viu? Obrigada mesmo. Que bom. Era essa a minha proposta, viu? Era essa a minha proposta, convidar para olhar para esse lugar mesmo. Que legal. Muito bom mesmo. Saber que, principalmente, que a gente está começando a chegar no topo da pirâmide, né? Uhum. Porque se a gente não tem esse acesso, a gente continua ali de meio para baixo, né? Isso. E então é interessante a gente ter esse momento, é gostoso, né? Essas reflexões, né? Para dentro, né? Muito bom, Sim, muito bom. Muito obrigada, Silvia, pelo encontro, Imagina, pela oportunidade. E imagina. vamos aguardar aí quinzenalmente, né? Isso, isso. isso. Tá bom? Muito bem. Então tá joia, meninas. Obrigada pela participação aí de vocês, viu? Bem Eu que bacana. agradeço. Imagina, meninas, que isso. Boa noite, bom final de semana para todas. Boa Obrigada, noite. gente. Tchau. Beijo, boa noite, bom Boa final de semana, noite. viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.